Chegamos ao terceiro tópico da lição que estamos considerando, e nesse terceiro tópico temos por título Um Sinal Profético Cumprido. O que está ocorrendo nos últimos dias que abalará a fé de muitos? Irmão Moisés, o que está acontecendo nesses últimos dias e que já tem abalado a fé de muitas pessoas? Isso aqui é algo muito interessante, algo que devemos também enfatizar, uma ênfase muito importante para isso aqui, é a questão de homens que andam segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias vontades, seus gostos. E o mais interessante, Luzilei, é que esses homens não só andam, como influenciam outras pessoas. E essa questão vem tratando principalmente esse ponto. Nós devemos tomar cuidado para essas pessoas, né? Aqui no texto acima vem falando algo muito importante. Fala assim, ó, nos últimos dias virão escarnecedores, né? O que é escarnecedor? Muitas pessoas, pessoas jovens, né, chegam a pensar, mas eu nem sei o que é escarnecedor. Vai vir um escarnecedor para mim e eu não sei o que é. Escarnecedor, basicamente, é uma pessoa que zomba de forma ridicularizando a palavra de Deus sem qualquer respeito. Isso são escarnecedores, né? Que contradizem a palavra de Deus, zombando de maneira fútil, com palavras baixas, desrespeitosa, digamos assim, né? E a palavra de Deus, então, nos chama a atenção que isso iria acontecer. E isso tem acontecido, né? É muito visto. E às vezes pessoas que têm um certo carisma, inclusive, com o público, elas trazem estas questões, elas trazem esses palavras de desconsideração ou de zombaria para com as Escrituras. E ao agirem assim, muitos, às vezes, pela simpatia que tem por aquele personagem, às vezes pensam, nossa, mas ele de fato tem razão. E no fundo de tudo isso, nós podemos perceber que é uma situação, inclusive, de blasfêmia contra o próprio Deus, né? Exatamente. Zombar da palavra de Deus é blasfemar contra Deus. Algo mais interessante ainda é que nós chegamos à conclusão e pensamos que, poxa, mas não existe esse tipo de pessoa. É muito difícil encontrar esse tipo de pessoa hoje em dia. Nós contemplamos, eu acho que não sei se foi nesse carnaval ou no carnaval passado, uma cena muito impactante que sensibilizou o mundo, né? Aquelas cenas que estavam acontecendo, eles zombando de Jesus, né? Batendo em Jesus ali e o inimigo vencendo. Mas não é somente essas cenas que de vez em quando aparecem. Todos os dias, no nosso cotidiano, aparecem cenas desse tipo. Como o Luzilei acabou de citar, existem muitos influencers nas redes sociais hoje em dia, muitas pessoas com a influência muito grande, que tem 50 milhões de seguidores, 3 milhões, 10 milhões de seguidores, e essas pessoas acabam, infelizmente, influenciando os nossos pensamentos. Eles fazem o quê? Eles misturam meias-verdades com a mentira. Isso é o que mais tem sido utilizado nesses últimos tempos. Os influenciadores falando uma meia-verdade e as pessoas, poxa, essa pessoa é uma pessoa de bom caráter, ela está realmente falando uma coisa boa, mas por trás disso tudo, será se realmente bom? É isso que nós devemos analisar, né? Exatamente. O finalzinho da nota nos diz assim: os que eram verdadeiramente conscienciosos acabaram vacilando na fé por causa da hesitação daqueles que alegavam ser expositores da Bíblia quando lidavam com os oráculos vivos. Satanás se aproveitou da incerteza da mente e, usando forças invisíveis, ele a abarrotou com seus sofismas, levando as pessoas a se confundirem em meio à névoa da dúvida. Então, pessoas que articulam muito bem as palavras e que têm uma capacidade de, mesmo em defesa de algo completamente abstrato ou de algo que é o nada, elaborar uma ideia convincente. Os sofistas faziam isso, né? A ideia era que você vencesse no argumento, independente se era verdadeiro ou não. O que importava era vencer ali na argumentação. E Satanás, ele faz isso. E tem levado muitas pessoas. Mas como nos precaver, como nos blindarmos a essa situação? Unicamente através do conhecimento claro das Escrituras Sagradas.
se negligenciamos estudar a palavra de Deus, se não sabemos a verdade, qualquer coisa pode ser verdade para nós. Nós não temos o filtro para poder identificar se isto é um sofisma de Satanás, se aquilo que está sendo apresentado é verdade ou não. E acabamos engolindo muita coisa, acabamos permitindo que a nossa mente seja alimentada por muito conteúdo, por muitos ensinamentos que nada tem com a palavra de Deus. E aí voltamos ao tópico anterior. Quando vem a prova, o que temos, onde vamos pisar, o que vamos fazer para resistir àquela prova? O que vai nos dar base para tomar uma decisão? Às vezes é unicamente o pensamento humano, unicamente o pensamento daquele influenciador que eu sigo, unicamente as ideias articuladas ali por Satanás. E por que isso vai acontecer? Deus não pode operar um milagre na vida daquele que é negligente. Deus não vai... Se eu diariamente estou dizendo não quero conhecer a palavra de Deus, quando escolho fazer qualquer outra coisa, menos estudar a palavra de Deus. Eu não quero memorizar as Escrituras, não quero dedicar tempo para conhecer mais as Escrituras. Se todos os dias nós estamos dizendo não a Deus através do escolher qualquer outra coisa, menos tirar tempo para examinar as Escrituras, por que nós vamos esperar um milagre no momento em que uma prova vier diante de nós? Dizemos não, 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 Deus, eu não quero ouvir a sua palavra, Deus, não quero escutar os seus ensinamentos, Deus, não quero saber das suas promessas, Deus, não quero... Não estou dizendo por palavras, eu estou falando que pelas nossas ações nós dizemos essas coisas. Então não podemos esperar também que Deus nos atenda no momento da dificuldade. Mas vamos fazer o oposto. Eu estou falando aqui da parte negativa, né? Mas vamos fazer o oposto. Vamos dizer sim para Deus, vamos estudar a sua palavra, vamos tirar tempo de manhã, vamos tirar tempo à noite, vamos fazer a nossa devoção diária nos nossos lares, vamos meditar, refletir nas Escrituras, vamos fortalecer a nossa mente. Aí quando vierem os ataques de Satanás, o Espírito Santo muito prontamente nos trará à memória os ensinamentos da palavra de Deus. Será muito fácil saber o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar naquela circunstância. Vamos dedicar tempo, vamos dizer sim para Deus, vamos dedicar tempo para examinar as Escrituras. Pergunta B. Que conselho de Paulo se aplica a esta questão hoje? Um conselho muito importante de Paulo é que realmente existem esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de influência ou sobrevém na nossa mente esse tipo de influência hoje em dia. E Paulo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Paulo, uma pessoa que viveu há tantos anos atrás profetizando coisas tão reais para o nosso dia a dia, né? Uhum. Então é que nós encontramos Paulo advertindo, principalmente acima, Timóteo, né? Mas será que essa advertência é somente para Timóteo? Não, essa advertência é para mim. Ele fala que, Moisés, fica firme na fé, fica firme nos princípios que você já recebeu. Fica ligado à palavra de Deus, examine as Escrituras e permaneça firme. Essa é uma advertência que até hoje Paulo quer que nós sigamos, né? E o mais interessante é que aqui ele fala, enfatiza na notinha, enfatiza-se amplamente a imutabilidade da natureza. E teorias céticas são logo aceitas por aqueles cuja mente escolheu uma atmosfera de dúvida, porque não estavam em harmonia com a santa lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Será se existe isso hoje em dia, Luzilei? Será se existem realmente pessoas que, digamos, têm essas teorias céticas, né? Muitas pessoas chegam a pensar o que é ser uma pessoa cética, né? Pessoas que duvidam do fato verídico que está diante dele. Então existe muito hoje em dia isso, pessoas colocando dúvida na palavra de Deus, pessoas colocando um ponto final ou até mesmo abrindo aspas e acrescentando coisas na palavra de Deus. Existem muito disso hoje em dia, né? Entendendo o contexto da Bíblia errado, explicando de maneira errada, pregando de maneira errada ou pregando de uma forma e vivendo de outra, né? Uhum. Muito bem. Então, o Paulo chama a atenção de Timóteo e chama a atenção de todos, né? Como disse o irmão Moisés,
é uma mensagem também para o tempo presente, onde nós precisamos entender a palavra de Deus e não colocá-la abaixo de qualquer outra teoria que possa vir a existir. Eu quero dar um exemplo sobre isso, estou pensando exatamente nesse ponto, que às vezes nós ouvimos sobre, teve uma descoberta arqueológica e tal que comprova determinada coisa da Bíblia. E às vezes as pessoas, tá vendo e tal, aqui a Bíblia, isso daqui. Mas e se a descoberta revelasse alguma coisa contrária? Nós ficaríamos com a descoberta, suposta descoberta, ou ficaríamos com a palavra de Deus? Nós não dependemos das descobertas arqueológicas para ter a nossa fé fortalecida na palavra de Deus. É claro, nos traz alegria, porque essas provas acabam confrontando aqueles que são contrários à palavra de Deus. Mas essa não deve ser a base da nossa fé. A base da nossa fé é as Escrituras. O que está escrito, amém. Porque existem muitos outros contextos onde a ciência, de acordo com o que está estudando ali, às vezes entra em choque com a palavra de Deus. E quando a ciência entra em choque com a palavra de Deus, em quem você crê? Na palavra de Deus ou na ciência? A palavra de Deus deve estar sempre acima de tudo. Então, nós precisamos entender isso, precisamos valorizar a palavra de Deus e valorizar de tal forma, ou de uma forma prática, que é através do seu estudo. Como é que nós manifestamos que realmente amamos alguma coisa ou gostamos de alguma coisa? É quando nós dedicamos tempo para aquilo. Se amamos a Deus, se amamos a sua palavra, nós vamos dedicar tempo para isso. Perfeitamente. O Luzley falou um ponto interessante, que existem realmente hoje em dia pessoas que tentam comprovar através da ciência e querem comprovar que a palavra de Deus ela é vã. Muitos pontos que não fazem sentido. Eles aprovam que a palavra de Deus, ela, em alguns pontos, são reais, em outros pontos eles desaprovam, né? Nós encontramos que na própria palavra de Deus, nós encontramos versículos, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Não é por uma descoberta ou algo que foi anteriormente mostrado em nossa frente, né? Uma parte interessante da notinha fala assim, ó: exalta a natureza acima do Deus da própria natureza. E isso destrói a simplicidade da fé, pois fazem o fundamento da fé parecer algo incerto, confusa pelo ceticismo, né? A mente dos que duvidam e é deixada se debater em meio às rochas da infidelidade. Ou seja, as pessoas que deixam se levar por esses pensamentos que não têm base bíblica, infelizmente começam a vacilar na fé. Começam a descrer de um ponto, depois começa a descrer de outro ponto, até que já chega, infelizmente, a sair da igreja. Ou, quem dera, fosse só sair da igreja, né? Começam a deixar... Se tornam inimigos, de fato, exatamente, né? Se tornarem inimigos da própria fé, né? Então, nós vimos nesse terceiro tópico um sinal profético cumprido. O sinal profético é exatamente a descrença e a ridicularização da palavra de Deus. E o verso que apareceu aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 13, verso 3, faz menção de que nos últimos dias isso aconteceria. E então entendemos, pelo cumprimento desta profecia, de que também estamos vivendo nos últimos dias. Mas que Deus nos salve dessa era tão terrível que nós estamos vivendo.